quer ter o seu benefício deferido pelo INSS ou fazer com que ele ande mais rápido? Eu sou Humberto, sou advogado do Rio de Janeiro, minha OAB é a 232147. E hoje, pessoal, eu vou trazer esse vídeo justamente porque eu tenho visto nos meus clientes, quando eles fazem o requerimento por conta própria, que eles erram muito, muito mesmo, e esses erros fazem com que eles paguem muito caro às vezes. Eles fazem com que o requerimento demore muito, mais do que o necessário, ou, assim, é a pior de todas, o benefício seja indeferido porque a pessoa não fez alguma coisa que deveria fazer e que podia fazer, né? Considerando isso, pessoal, só uma curiosidade aqui, se tem uma ideia, do ano passado, né, dos 4,6 milhões de benefícios negados pelo INSS, 2,6 milhões foram de auxílio-doença, ou seja, representa ali 57% do total. Isso muito por conta, até o próprio INSS emitiu nota sobre isso lá no site deles, é por conta do segurado, né, da pessoa que requer, a pessoa não junta a documentação necessária, não comprova que ela tem o direito ali, e o INSS, como é um órgão público, ele está adstrito da lei. Se a pessoa não comprova, né, ele nega. E também tem um ponto do INSS, ele ser assim, um órgão que, infelizmente, às vezes toma decisões arbitrárias e faz com que perícias totalmente absurdas que as pessoas têm direito, só que eles não estão nem aí, né? Fazem uma perícia meia boca e manda a pessoa para frente, né? Para casa, e não dá o benefício. Então, nossa intenção no vídeo hoje é justamente dar um caminhamento mais direto sobre isso, tá perfeito? De antemão, pessoal, queria esclarecer para vocês que tem dois tipos de auxílio-doença para você não se confundir qual que a gente está falando, tá bom? O auxílio-doença, ele tem o acidentário, que é o B91, e tem o previdenciário, que é o B31. Qual a diferença deles dois, né? Basicamente, pessoal, o B91, auxílio-doença acidentário, ele é um benefício devido para o trabalhador que se acidentou, né? Acidentário se acidentou, teve um acidente de trabalho, tá bom? Na empresa. Então, esse benefício é devido para esse tipo de pessoa, e tudo que não é benefício acidentário é previdenciário, tá bom? Vamos trabalhar assim de modo mais simples para a gente não se confundir. De antemão, pessoal, agora vamos falar sobre os requisitos do auxílio-doença, né? Quais são os requisitos que o auxílio-doença tem? Para que você saiba quais são os requisitos que você precisa ter para requerer esse benefício e o que você precisa. Lá no final, vou dizer, até dar uma dica bônus no final, fica até o final com a gente, para vocês não perderem esse benefício, tá bom? O requisito da auxílio-doença basicamente são três, que é a qualidade segurada, a carência e a incapacidade, perfeito? No caso, a qualidade de segurado, pessoal, ela é basicamente a obrigatoriedade que você tem de pagar o INSS quando você exerce atividade remunerada. Então, essa qualidade de segurado é basicamente a ação de você pagar o INSS. Porque se você não estiver pagando o INSS, você não vai ter direito ao auxílio-doença via de regra. Lá no final eu vou te explicar quais são as exceções, mesmo você não pagando, você consegue pedir esse benefício, tá bom? Mas basicamente é isso. A qualidade de segurado é você pagar a primeira contribuição em dia. Aqui essa primeira contribuição em dia vale para o MEI, vale para o facultativo e vale para o segurado contribuinte individual. Para o trabalhador empregado, começa a qualidade de segurado quando ele assina a carteira de trabalho. Tá perfeito? Essa é a qualidade de segurado. A carência, pessoal, é o número mínimo de contribuições que você precisa pagar ao INSS para que você tenha direito ao benefício. Assim como no seguro, o INSS é um seguro social, um seguro de todo mundo, no INSS você precisa, perdão, no seguro de carro, por exemplo, você tem ali uma carência, vamos pensar num seguro mais comum, num plano de saúde, que é um seguro saúde, você precisa pagar ali pelo menos 6, 7 meses ou 12 meses para você ter direito a fazer algum exame e tudo mais. No INSS é a mesma coisa, tá bom? Então, tem esse número mínimo de contribuição. No caso do auxílio-doença são 12 contribuições, então você precisa pagar pelo menos em um ano para você ter direito a requerer o auxílio-doença. Salvo na exceção de você estar doente de algumas doenças que isentam você de carência. Essas doenças que isentam de carência estão aqui na descrição do vídeo, então para a gente não perder tempo com isso, você pode estar aqui no vídeo vendo quais são as doenças que isentam de carência. Não são só essas doenças. Na justiça, tem se entendido que se for uma doença ali parecida, correlata com essas, você também vai ter direito, mas tem que entrar com o processo na justiça depois. Então, é um pouco mais complicado, tá bom?
E também, pessoal, a incapacidade laborativa. Incapacidade laborativa. O que é isso, né? Incapacidade. É muito óbvio, né? Você não pode trabalhar. Aí por que você não pode trabalhar? Pode ser assim, 1 milhão de motivos. A pessoa quebrou a perna, quebrou o braço, a pessoa teve uma doença ortopédica, a pessoa teve um câncer. Qualquer doença que você possa, que espero que você nunca tenha, mas se você tiver no futuro alguma pessoa que você conhece, e ela tiver ali pagando o INSS e ter a carência, ou se ela tiver doença e for isenta de carência, ela vai ter direito ao auxílio doença, tá bom? Mas como que você comprova a incapacidade? Você pode observar aqui que a qualidade segurada, a carência, você comprova assim de modo muito claro. Você está trabalhando, você não está trabalhando, né? Você comprova isso ali, por exemplo, com a carteira de trabalho, com a guia de pagamento da sua autonomia. E do mesmo modo a carência, você comprova com esses documentos também. Você vai contar ali se você tem ou se você não tem. Agora, com o auxílio, com os laudos médicos, é uma avaliação subjetiva, ou seja, mais de opinião. Por exemplo, tem doenças que são muito complicadas de você comprovar. Por exemplo, uma doença ali ortopédica, né? Só quem está sofrendo a dor é que sabe que não pode trabalhar. Mas você vai para o perito às vezes, o perito vê você chega lá andando, porque você está cheia de remédio, andando normalmente, ele não vai te dar o auxílio doença, né? Via de regra, se não tiver bons laudos, ele não vai te dar. Então, assim, tem que ficar atento a esse contexto. Agora, aqui, essa parte do vídeo, fica muito atento, porque eu vou me demorar um pouquinho mais nela para explicar, assim, não dizer para vocês mentirem, óbvio, nunca mintam, mas para vocês, quando for numa perícia, vocês terem ali, assim, demonstrar o que vocês estão sentindo, né? E não maquiar as coisas. Perfeito? A via de regra, pessoal, a gente comprova a incapacidade com laudo médico e com exame médico. Por que os dois? Qual a diferença entre os dois? O laudo é um parecer de um profissional habilitado, no caso do médico, sobre um exame médico, né? O médico, via de regra, ele tem que fazer pelo menos pela experiência que eu tenho, ele tem que fazer um laudo médico com base no exame que ele tem. Por exemplo, a pessoa diz que está incapacitada, o médico afirma: fulano de tal está incapacitado para o trabalho. Tá perfeito, ele disse isso. Mas a pessoa tem uma doença ali ortopédica, né? Mas ele falou isso com base em quê? Ele fez um exame, sendo que precisa fazer um exame de imagem, às vezes, um raio-x, alguma coisa assim. Se não tiver esse exame acompanhado, pessoal, fica complicado comprovar, né? Convenhamos. Fica muito complicado. O pessoal tem até uma coisa, né? De falar, médico público tem a fé pública, então só isso que vale. Documento particular também vale. Embora assim, o público tenha realmente um pouco mais de força, pelo menos na prática é o que a gente vê, né? Talvez na lei não tem nada disso, mas na prática a gente vê isso. Você tem que ter ali, pessoal, tem que ter uma coerência, né? Por exemplo, a pessoa tem ali uma doença cardíaca muito grave, mas não tem um eletrocardiograma, não tem nada que comprove isso. É complicadíssimo você juntar só um laudo médico dizendo que a pessoa está incapacitada. Porque o perito que vai fazer essa perícia médica, ele está ali afirmando para o Estado, né, que ele está atestando, fulano de tal está incapacitado para trabalhar, então pague ele esse valor aqui. Só que, ao fazer isso, ele está botando o nome dele naquilo. Então, assim, se ele não tem certeza, se ele não tem ali documentos comprobatórios mínimos para que ele consiga comprovar isso, ele não vai colocar o nome dele ali e não vai te dar o benefício. Já vi caso de uma cliente, por exemplo, que ela estava com o requerimento administrativo lá feito, ela tinha uma doença de natureza cardiológica, ela tinha, eu nem lembro exatamente, mas é uma doença no coração que ela tinha. Ela só juntou declaração de médico particular, dizendo que ela estava incapacitada. O médico começava o laudo botando o nome dela, dizendo que ela estava com doença, cardiopatia, alguma coisa assim. Botava a seguida da doença e falava: fulano de tal está totalmente incapacitado para trabalhar, para qualquer atividade física, qualquer atividade laborativa. Agora, faça uma análise vocês. Quero que você se põe no lugar do perito. Será que você conseguiria, você daria assim, o benefício para a pessoa que só juntou esse documento médico? Só um documento médico? Ou só alguns documentos médicos sem nenhum exame? É complicado. Então, assim, eu sempre oriento as pessoas a, quando for juntar um laudo médico, juntar também um exame médico, pessoal. O exame. Agora, por exemplo, vou pegar uma coisa diferente. A pessoa, vamos supor que aqui é um garçom trabalha ali andando o dia inteiro e ele quebrou a perna. A pessoa está incapacitada, isso é meio óbvio, né? Como você comprova? Isso é bem mais fácil de comprovar, né? A pessoa geralmente vai no hospital, ou órgão público, o hospital diz: ó, fulano de tal quebrou a perna, repouso de 120 dias, vamos supor, não sei quantos dias são, mas 120 dias de repouso.
você vai juntar isso lá no requerimento e vai ser mais fácil comprovar, porque assim, tá muito claro ali, a pessoa quebrou a perna, atestou por um, né? Agora, se tivesse, por exemplo, um laudo particular, assim, a pessoa foi numa clínica particular e disse que quebrou a perna, assim, a pessoa vai ter que fazer a perícia nesse caso. Mas vamos supor que fosse uma perícia médica sem ser presencial. Ficaria complicado se comprovar. Geralmente ele levaria para uma perícia presencial justamente para averiguar isso. Porque assim, você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que é idônea. Você não vai tentar dar um golpe no INSS. Mas tem muita gente que tenta dar um golpe no INSS. Então, eles têm esse mecanismo ali de evitar essas fraudes e tudo mais. E isso, pessoal, infelizmente, é aquela questão, né? Que às vezes os bons pagam pelos ruins, né? As pessoas poderia ser melhor isso. Mas assim, também não estou dizendo que o INSS é santo aqui, pelo amor de Deus. O INSS faz muita coisa errada, indefere benefícios que deveriam ser deferidos mesmo tendo esses documentos todos. Então, resumindo isso tudo, pessoal, tenham muitos documentos, tá? Tenham muitos laudos, muitos exames. Se não der para fazer isso, pessoal, se você tiver assim, vou fazer um requerimento, vai para a perícia, e se for um caso que você não está com dinheiro para fazer exame particular, ou se os demora mesmo, demora muito, então é complicado. Tenta juntar o máximo de documentos que você tem, assim, e assim, que sejam claros, algum exame pelo menos, porque se for principalmente doença de matriz ortopédica, no joelho, na coluna, doença assim, que o sintoma tem que ser assim, você diagnosticar essa doença, você vai diagnosticar somente com exame, é bom que você junte exame. Pode até demorar um pouquinho mais, mas junte exame para você não demorar muito na análise, tá bom? Então, é isso que eu queria falar sobre os exames médicos, pessoal. Já finalizei essa parte. E a dica bônus agora é para que você junte também sempre. Se você, no seu último emprego, você requereu o FGTS, estou falando isso aqui, pessoal, para quem é contribuinte individual ou para quem está desempregado, tá bom? Essa dica é para essas pessoas. Porque o INSS, muitas das vezes, ele indefere esse tipo de requerimento porque a pessoa não junta isso, assim, uma hora que a pessoa dá que poderia estar com o benefício concedido. No artigo 15 da Lei de Benefícios, ela fala que tem uma coisa chamada, até que explicar antes disso, né, que é período de graça. Período de graça, pode falar, é de graça, grátis, sem pagar nada. Vamos supor aqui que você parou de trabalhar hoje, exatamente hoje, no dia 4 de novembro. Você vai ter, a partir de hoje, um ano de qualidade de segurado, ou seja, sem pagar nada, você vai poder pedir os benefícios do INSS, mesmo sem pagar. Você não vai pagar nada, só porque você já pagou uma vez. Ali te dá esse período de graça, tá bom? Esse período de graça que você pode requerer os benefícios, ele pode ser estendido para até 3 anos, tá bom? E essa extensão depende de alguns requisitos. O primeiro requisito é se você tem mais de 120 contribuições. Tá? Se você tem mais de 10 anos pagos aí pelo INSS, no INSS, né, você vai ter direito a estar estendendo esse período de graça por mais 12 meses, já ficariam 24 meses. Se você requerer o FGTS ou comprovar o desemprego involuntário, ou seja, você está tentando emprego, mas não está conseguindo, você vai ter direito também a mais 12 meses de acréscimo no período de graça, que pode ficar até 36 meses. Mas o que é isso importante? Você está falando isso por quê, né? Você está se perguntando agora. Se você é segurado empregado, e você já tem a carência ali, não é para você. Se você enfim, você tem carteira assinada, não é para você isso aqui. Porque você já tem ali comprovado essa questão toda, então não vai se preocupar muito com isso. Vai se preocupar mais com o que eu já falei até agora. Agora, para quem é contribuinte individual, assim, e geralmente atrasa as contribuições e tudo mais, e para quem está desempregado, tá? Quem está desempregado, é muito importante ter isso em mente, porque você pode precisar, tá bom? Imagina que você ficou desempregado, por exemplo, em 2020, na pandemia. Vamos supor que você desempregou, você ficou desempregado ali em setembro de 2020. Você tinha até mais ou menos ali, só não vou dar muito termo técnico, mas você tinha um ano depois, até 12 meses, após cessado ali o vínculo empregatício, para você ter o período de graça, tá bom? O período de graça. Você tinha até setembro de 2021, só para simplificar, não é assim que se conta não, vamos simplificar.
Se você se acidentou nesse período, qualquer coisa que aconteceu com você e você já tinha carência, 12 contribuições pagas anteriormente, você vai poder pedir o benefício. Não vai precisar pagar mais nada para isso. Se você tem mais 120 contribuições e requerer o FGTS, perdão, o seguro-desemprego, comprovou desemprego voluntário, você vai ter mais 24 meses, ou seja, mais 36 meses. Vai ter, foi demitido em 2020, é 21, 22 e 23. Você pode ficar sem trabalho esse período inteiro, sem pagar nada para o INSS, que você vai poder pedir o benefício previdenciário, o auxílio-doença, qualquer outro benefício que requisite isso, sem que você precise pagar mais nada. Tá perfeito? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Queria pedir muito para vocês se inscreverem no canal aqui, porque a gente tenta trazer conteúdos interessantes. Geralmente as dúvidas dos meus clientes eu trago aqui, que pode ser a sua dúvida, né? Muita gente tem dúvida igual. Então, para chegar mais gente, para ajudar mais gente, então se inscreve no canal, dá o like para se inscrever e dar um like, né? E se você tiver alguma dúvida também sobre a auxílio-doença, alguma coisa, comenta aqui embaixo, não custa nada, a gente tenta responder aqui sempre com rapidez, então pode falar com a gente aqui através de comentários, tá bom? Vou deixar na descrição, pessoal, aqui, só pra gente finalizar, o rol de doenças que isentam de carência, tá bom? E deixar também o meu site para vocês visitarem lá. A gente tem um blog, a gente posta muita coisa lá. Então, a gente está começando no YouTube, mas a gente posta muita coisa lá. Então, pode ser que a sua dúvida esteja lá também, caso você precise tirar alguma dúvida, tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço, fiquem todos na paz e até a próxima.